querendo estudar a história do que é o desconstruindo do Mills. A ideia é que tem o seguinte, o Henry Mills, ele coloca, digamos, a relação de simetria de leis da natureza é uma relação direta. Então, por Deus, o Henry Mills, nesse primeiro princípio, a relação, ele diz que as leis da natureza são diretamente derivadas da simetria. Então, o que ele quer dizer o seguinte? Você está com uma simetria S2 em direção forte. Certo? Simetria S3, você está com o partes, direção forte que escrito próprio, certo? Você está com a simetria 1, você está com a simetria S2 próximo 1, você está com ela no cara. Você está com a simetria S5, você está com a grande unificação. Então, ele quer dizer o seguinte, você, dando o grupo, você determina a interação. E o que a gente está querendo dizer? Então, simetria é isso aqui, é o outro. Significa simetria. Quem que define matematicamente são os homens. Ok? Então, essa é a simetria, você quando está falando de física, está falando de matemática. Velocidade é V, massa é M. Então, quando você bota M, V, você está com a massa e está com a velocidade. Então, quando você está com simetria, você está com o gerador, você está com o parâmetro, você está com a equação de movimento. Não, essa simetria é em todo o parâmetro ômega. Esse é o ponto. Tá? A questão é a seguinte: quando você está fazendo S2, falando S2, você está já falando, bom, eu estou com o grupo S2, então ele tem N2, número de geradores. Então, eu já tenho o número de geradores, eu já começo a qualificar as coisas pelo grupo da simetria. Daí, se eu digo S2, que bom, se a simetria S2, dois geradores, eu tenho um próprio neutro, por exemplo, e elevado aqui, vou virar assim, máximo 2, e o próprio neutro. Eu já classifiquei diretamente as coisas. Então, eu já coloquei esse nome A, a simetria, já ligado a esse sigma A. Isso aqui. Okay? Então, o que a gente está querendo dizer é o seguinte: não, olha, você tem, caso de simetria, você tem 4 maneiras de realizá-la. Uma é essa de Mills, o outro que ele chama de objeto da simetria. O que é objeto da simetria? Eu digo, eu tenho um objeto, ANI. Esse ANI eu posso chamar de ANI-A, sigma A. Certo? Então, isso aqui é um objeto. Então, isso aqui vai me dar uma matriz. ANI1, ANI3, menos ANI3, ANI1, menos ANI2, ANI1, mais ANI2. Então, esse objeto, eu posso dizer, ele vai se transformar sobre. Então, esses campos que estão aqui, eu posso transformar ele sobre S2, ou posso transformar ele sobre 1. Não necessariamente precisa ser transformado sobre S2. E aí você quebra o Yankee. Você no Yankee tem o S2 aqui, certo?
assim, entendeu? A linha I, A igual a de A mais, vou botar isso aqui. I, J, K, A, J, mais, então, aqui em cada campo, o A de 3 igual a I3 mais E3JK, A de J, mais I3. Então, veja bem, aqui, nesse caso, olhando isso aqui, eu vou ter 3 ômegas. Ômega 1, ômega 2, ômega 3. Tá? Mais 2. Daí eu precisava, se eu tenho 3 campos ali, eu vou ter 3 ômegas. Isso que a gente está querendo quebrar. Eu posso transformar isso aqui, dessa maneira aqui, tá? Como a gente viu na aula passada, a linha I igual a I mais I e mais essa transformação. Então, eu estou querendo dizer que aqui já li, é todos esses aqui, e aí você fez as contas, tal, e isso se transformou. Daí, a pergunta que tem, você poderia ir as contas de novo e comparar qual é a transformação que eles têm aqui, quando você tem os campos a nenhum. Nesse caso aqui seria a transformação canônica mesmo, né? Qual? Esse aqui é o N-Mills. A fonte, é o algoritmo que ele dá, né? Então, aqui você tem então a Mills 1, vai ser transforma em N-Mills. Tá? Então você vai ter 3 desses planos aqui, tal, vai ter uma transformação deles aí. Então vai ter a M1, minha, ou a M1, mais como é uma função, né? E a M2, a M3, e do mais um DI única 1. E assim você vai ter também a linha M2 e a linha M3. Ok? Então, se você puder dar uma trabalhada nisso aqui e ver como é que fica cada um deles mesmo. Daí, agora eu vou comparar com o teu, que a gente está chamando de objetos. Eu encontrei esse nome. Um objeto. Então, o objeto O é igual a mim, a somar. Tá? Então, você transformou ele na simetria 1. E daí você desenvolveu também a linha M1 igual a M1. Aqui vai ser uma outra função também. E aqui também tudo longe. Vamos comparar. Então, o que você está começando a entender? Que você pode ter campos com diferentes transformações de simetria. Os mesmos campos, mesmas entidades. Entendeu? Qual o significado disso? Entendeu? Qual é a diferença de uma para a outra? Você está entendendo o que eu estou falando, né? Então você está com 3 campos, transformou um por ele em outro canônico, e outro por essa maneira, o objeto da simetria se chamou de 1. Só está com o DI alfa. Qual é a diferença crucial desse para esse daqui? Vamos dar uma olhada. Aqui um campo vai nele, mais uma rotação dos outros, mais uma translação. Aqui um campo vai nele mesmo, mais uma rotação dos outros.
mais uma transformação. Qual é a diferença? Acho que a diferença, pelo lado matemático, né? No caso ali, a gente está trabalhando com o S1, o tradicional, né? O S2, né? No caso do né? Então, acho que aqui eu vou ter menos objetos, né? Para escrever esse aqui, né? Nesse segundo caso, eu vou ter assim, menos objetos, né? Para determinar as operações de simetria do. Aqui você só tem um parâmetro, só um parâmetro. Aqui você vai ter 3. Número 1, que vai ter o número 2. Então, o que significa você ter um só parâmetro e ter 3 parâmetros? Significa que você, um parâmetro, você só está com uma simetria. Aqui, na verdade, você está com 3. Entendeu? Então, se você está tentando fazer a comparação geométrica, aí eu teria 3 graus de liberdade, para a rotação. Bom, você daí fez uma métrica como se estivesse contando num eixo, num eixo. Aqui não, aqui eu tenho só. Aqui você só tem uma simetria. Mas o que pode, essa coisa geométrica pode, na minha opinião, confundir. Porque a verdade é a seguinte, aqui você tem 3 simetrias no nome dessas 2. São 3 simetrias. Entendeu? E aqui você tem uma simetria. Tá? Então, quer dizer, uma simetria reúne mais claramente as coisas. Entendeu assim? Aqui é como se tivesse um cara, certo? Esses 3 caras estão aqui, mas eles estão em 3 famílias. Aqui estão claramente em 2 famílias. Sim, Parecido. Então, isso é um pouco muito claro. Okay? Então, quer dizer, a gente tem que tomar assim, muito cuidado com essa questão da simetria. Isso que eu estou falando para vocês. Essa aqui, a gente diz toda uma simetria. Esses 2 já são fortes. E já no programa falando. Mas cuidado, você está com uma simetria. Você pode jogar assim, pode jogar assim, pode jogar assim, e sai. Qual é a diferença dessa por essa? Essa aqui você pode ter um objeto com uma simetria. Tá? E esses aqui são objetos com mais simetria. O que significa isso? Estou colocando para você ir pensando e escrevendo. Fica assim. Então, quer dizer, é importante, por exemplo, quando a gente pega você chega aquele caso do S3, tá? Um pouquinho mais simplesmente que conseguir. Certo? Então, você tinha ali, em vez de M3, tinha a M1 até M8. E no matriz 3x3. E daí eu pedi para você também fazer a coisa e ver como é que ficaria. Deu para você fazer? Mas eu fiz pelo método do Yang Mills mesmo, né? Utilizando os 8 geradores, né? Eu deixei para você no S3, que você já está fazendo. Depois a gente discute. Certo, ok. Tá? Mas, digamos, o que é importante é se entender a questão da simetria. Tá? Eu agora vou fazer hoje. Então, o que eu estou querendo dizer, James Mills, as leis da natureza são diretamente derivadas da simetria. Errado. Entendeu? Se você quiser, eu estou com uma simetria, estou com essa coisa, isso aqui acabou, não é verdade. Isso é um ponto muito delicado que eu estou falando. Mas por isso que eu quero que vocês reflitam, que é um ponto muito delicado da física. A física tem 60 anos falando isso. E a alta física. Então, o que você quer dizer é muito claro. Você quer dizer o seguinte, eu posso ter campos na número 2 ou 3, tá? Certo? Você transformando em parâmetros diferentes ou com o mesmo parâmetro. Então, entendam o seguinte. Vou mostrar para vocês. Mas a ciência sobre essa forma canônica, ela
responde assim, algo, uma física mais profunda? Assim, Vamos? Essa... Vamos discutir isso que eu vou te colocar. Tá? Vou te colocar o seguinte: você tem 3 famílias de elétrons. Tem o neutrino e o elétron. Tem o neutrino e o elétron, né? O neutrino do nu e do nu. O neutrino não. Você tem 3 famílias de elétrons. Tá? Você tem 4. Vai ser, vai ter, vai tomar. O que a teoria de Gauge quer? Ela quer fazer trocas. O sentido da teoria de Gauge é o mesmo sentido capital. Trocar mercadoria. Entendeu? Então, quer dizer, você quer fazer reações, positivo. Aqui você pode ter neutrino, do elétron, certo? Então você quer fazer trocas. Então você quer fazer trocas entre as famílias, e entre aqui. Está todo mundo trocando. Quais são as trocas fundamentais? Essa é a você pode dizer as trocas fundamentais, quais são as partículas que fazem as trocas fundamentais? Você vê pela carga. Aqui é carga 1, a diferença de carga de todos eles, então aqui é 1 ponto, tá? 1, aqui é 1 sem carga, aqui é 1 sem carga. Aqui é uma carga menos um terço, depois terço, 1. Todos eles têm uma diferença de carga 1. Ok? Então, as trocas, elas vão ser com portadores com carga 1 ou com portadores com carga 0 também, no caso, você vai que tem a mesma carga, pode ser com portadores. Então, os portadores eu chamaria universais das trocas, certo? Quais são? Você teria uma partícula sem carga, certo? E outras partículas com carga negativa. Então, se você tiver a nu, a nu2 e a 3, a 0,3, você só um pouquinho do outro, dá o positivo e o negativo. E esses 3 aqui, eu crio a troca entre todos esses 3. Está me entendendo? Esse é o ponto fundamental. Então, se você fixar a tua raciocínio em quais são os portadores universais das trocas entre as famílias, você vai chegar a esses 3. Concorda ou não? Quer pensar um pouco mais? Se eu quero Você, Chalca, está seguindo? Eu conheço, cara. Porque quando você tem essas famílias, Quartos. quartos e elétricos, você quer fazer trocas. Entendeu? Então, as trocas, como elas têm sempre usar para aqui a diferença de carga 1, as trocas têm que ter alguém mais ou menos. 1. Então, isso aqui é igual a 1. Se isso aqui fosse 2 terços, isso aqui tinha que ser 2 terços. Entendeu? Mas como isso aqui é 1,
Com isso aqui 1, eu tenho tudo certinho. Entendendo? Tá? Então, com isso aqui 1, e claro, 0, se eu vou para 1, esse aqui tocando esse aqui, escrever uma carga, então a carga é 0. Tá? Então, você tem essas 3 trocas, certo? Você faz trocas dentro dos universais de famílias. Qualquer família pode trocar com ele. No universal lá, o José, ele coloca o Higgs, portanto. Esqueça aquilo, é o modelo do universal. Estou querendo colocar o Higgs. O mais fundamental não é isso. O mais fundamental é que você tem carga 1. A coisa notável, aqui que é a diferença de carga 1 e aqui é 1. São duas coisas totalmente diferentes, mas a diferença de carga é a mesma. Então, essa troca aqui serve tanto para cá quanto para cá. Deu para entender? Tá? Agora, a questão é o seguinte: você chegou. Pode começar, então. Você chegou à conclusão que você com esses 3 campos, você faz essas trocas universais. Certo? A visão é 3 é uma. Eu faço trocas universais. Tá? Agora, a pergunta que vem é o seguinte: tudo bem. Como é que você vai dar simetria para esses campos? O cara diz, não, 3 campos, S2. Eu vou lá para S2. Também é fácil, uma simetria, S2. O que você está dizendo é o seguinte: não, esses 3 campos podem ser com S2, mas pode ser com S2. Entendeu? E daí você mostra lá. Pode mostrar a coisa do mundo. Entendeu? Então, você está apenas dizendo o seguinte: isso é o meu fundamento. Estou com 3 campos. Isso aqui é o meu fundamento. Tá? Fundamento 1. Rotadores universais das trocas entre famílias. Tá? Então, fundamento 2. Eu estou com 3 campos. Quais são as simetrias possíveis desses 3 campos? S2 é, entendendo isso, o resto ficou fácil. Deu para você entender? Deu para entender, pessoal? Então, quer dizer, você pode estar com esses 3 campos transformando o seu parâmetro alto. Tá? Aí você vai gostar. Por isso, tá vendo isso aqui, comparar isso aqui, mas na hora da conclusão final, você notar que tem aqui 3 parâmetros. Aqui tem 1. Então, esse é o ponto, acho que, de definição, e agora, se quiser ver o ponto, eu vejo como está pensando. Tá? Então, você começa a admitir, você seguiu isso, você tem Young Mills, você tem isso aqui como objeto de vida. Outra maneira de a simetria se implementar. Então, aqueles meus 3 campos eu posso botar sobre Young Mills e posso botar sobre isso aqui. Deu para compreender? Agora eu vou trazer hoje uma outra maneira desses 3 campos, que eu chamo de noção de conjunto. Tá? Então, eu vou querer mostrar para vocês de uma forma dessa noção de conjunto. Tá? Você está entendendo? Então, eu estou querendo 3 campos, vocês são os meus 3 criadores, mas eu estou botando agora sobre 3 diferentes para ele. E não estou me obrigando a ser S2. Tá? Isso é, assim, você que ver comigo, entender, você aprender isso, e refletir sobre isso, vai fazer uma grande abertura na sua cabeça. É bem novo, né? Isso aí, né? Conceito bem. É um conceito bem novo, mas é bem simples. Se você entender. Porque a gente já está bem mecânico nessa vida. Mecânico, claro. Por isso que eu estou dizendo o seguinte: e esse conceito bem simples, ele muda 60 anos dentro de Deus. Então vocês têm que começar a dizer para mim que você está errado. Então eu vou repetir, só dentro do que eu estou querendo falar. Eu estou dizendo o seguinte: olha, eu tenho essa família total,
quero saber qual é os intermediários entre essas famílias. Então tem que ter uma partida de carga positiva, negativa, coisa de carga zero. Então, com esses três portadores, eu intermediei essas famílias. Ok? Então, essas famílias. Então, no caso, para fazer esse tipo desses objetos, a diferença de carga que vai ser o ponto de partida, né, para a teoria. A diferença de carga é um ponto de partida, com certeza. Mas, digamos, porque você faz diferença de carga, você mostrou uma crítica. Você partiu de parte que isso aqui é dado. Certo? Ou poderia partir de outra grandeza conservada também. Como? Grandeza? Que é conservada, assim, a simetria. Não, mas aí depois você vai buscar as vezes de conservação. Entendeu? Você, quando admitir isso aqui, vai ter certas vezes de conservação. Admitir isso aqui vai ter certas vezes de conservação. Por isso que tem que tomar cuidado e ele entrar tudo no bolo, cara. Você aqui não. Você primeiro definiu, sendo logicamente, que você quer três portadores. Entendeu? Com esses três portadores como ninguém da família. Entendido isso. Tá? Agora, você vai dizer, bom, esses três portadores, qual é a simetria que tem? Três portadores é C2, isso aqui. Tudo bem, certo? Você faz simetria, você vai fazer, você botar isso aqui, aquele próximo meu, qualquer um deles que rodar, certo? Esse multiplico rodar, você roda qualquer deles, você precisa contar, sem pensar. Ok? Bom, agora, a sua próxima questão é dizer, não, eu vou querer esses três rodando como objeto sobre um pontual. E aí você vai mostrar da forma, linha de 1, mais aquele 2, 3, 2 aqui. Muito próximo a esse aqui. Uma diferença brutal, que aqui tem três simetrias, aqui tem uma. O que significa essa diferença? Vamos estudar. Mas, o importante naquela, você sentando na simetria, é que você diz a M1, M2, M3, pode rodar sobre o mesmo parâmetro alfa, e não sobre o ômega 1 e o ômega 3. Essa mudança para cá, certo? Que quebra 60 anos. O Yang Mills, você tem que abrir uma, M3, o ômega 1 e o ômega 3. Aqui tem tudo. A M1, M2, M3, entendeu? Isso é um pouco. Procure pensar bem, as coisas que eu estudei, tento fazer, eu sou treinamento, preciso todo o médico, ok? Mas isso é importante, porque muitas vezes acontece o seguinte, o sujeito não sabe passar de Newton para Einstein. E daí o cara fica no inferno chato, entendeu assim? Aí é difícil. E o Einstein se distribui até um ponto. No ponto que eu estou agarrando, eu tenho uma invariância da luz. Entendeu? Entendeu? Tudo bem. Eu entendo assim. O resto é dedução. O que você tem que entender? Você pode ter três portadores sobre N-News, três portadores sobre um parâmetro. Entendeu? Então, a simetria necessária que aparece aqui, esse zero, mais ou menos, não necessariamente precisa ser as coisas. Essa é a questão. Tá? Esse é o ponto. Mas a quebra dos 60 anos de Milman, não, vai mais adiante do que isso. Então, isso aqui seria, a gente chamou, isso aqui 1, né? Aqui seria 2, 3 e 4. Certo? Você tem outras maneiras também de quebrar N-Mills. Então, a noção do conjunto. Então, vamos começar, quer dizer, qual o pensamento básico da gente? Qual é a variável básica que eu estou usando para quebrar N-Mills na combinação? Olhando para o quadro, o que eu estou usando para quebrar N-Mills? Qual é a variável? Então,
Então, a pergunta é a seguinte: se eu posso ter uma nova maneira, aqui você encontrou uma maneira de. Aqui tem uma maneira do ômega G. Aqui tem outra maneira 2 do ômega G. Será que eu teria uma maneira terceira do ômega G? Então, a noção de conjunto. Então, isso aqui, esse tipo da aula, é a terceiro modo de ômega. Ok? Aqui você encontrou o segundo. Tá? Aqui você encontrou o primeiro, 74. Tá? E agora a terceira. Tá? Eu gostaria muito que você segunda, antes de viajar, você está bem claro que isso é uma coisa já. É um conceito meio novo assim, mas Mas o sujeito que foi um cara pro leão, ele senta, ele faz a continha, sai aqui, começa a abrir o livro, isso aqui. O cara tem que saber que abre para não ficar um maluco, mas ele tem que enfrentar o mar. Se ele não enfrentar o mar, ele muda a cabeça. E nem discutir, mas ficou coisa errada. Aprende isso. Mas o cara tem que botar as coisas erradas. É só na fala não, né, professor? Então, o que a gente caracterizou foi isso aqui. A gente aqui, quando você bota o S2, você faz um kit Young-Mills. Você já vem ômega, já vem de água, simetria, tudo aquele kit. Quando você faz isso aqui, não. Eu posso ter a M1, a M2, a M3, que aqui está no kit Young-Mills, só com alfa. Só um gerador, três geradores, tudo adiante. Entendeu? E essa é a questão. Então, noção pura. Então, eu estou querendo dizer que nós vamos explorar a essência do ômega. Nós vamos explorar o ômega como agora os campos estão formando um conjunto. Então, você tem, primeiro eu vou discutir com você a noção do conjunto. Tá? Eu pergunto para você, a natureza, ela age em conjunto ou isoladamente? Conjunto. Por quê? Eu acho que não tem como assim dissociar as partes sem uma conexão, né? O organismo como um todo, né, para funcionar. Isso na tua cabeça, mas eu digo na física. Tá? A física. Ela faz, você quando faz uma reação com você. Uma física acho que ela é mais absoluta, né? Agora, será que a natureza age como um todo? Ou não? Essa é uma discussão fértil. Se você for olhar uma célula, se você for lá tirar uma parte da célula, você vê a célula. A célula é um conjunto. Se você for lá tirar um elétron do átomo, os quatro continuam funcionando. O átomo, a somatória do átomo foi um conjunto, como uma célula. A célula é mais explícita. Quando você vê uma galáxia, esse se expande como uma bexiga. Então, ele se expande como um todo, como um conjunto. Então, a noção de conjunto é uma noção que ela não é oficial na física, ela leva muita discussão. Tantas áreas como biologia, etc., sociologia, não há muita discussão. Apesar de haver muita campo do cientista, sociologia, agora, na física,
É uma discussão muito cortada. Certo? Então, eu te mandei aquele trabalho. Eu mandei para aquele e-mail que eu mandou. Eu mandou um e-mail maluco para 1999. Eu mandei aquele e-mail lá. Você mandou hoje, foi? Não, mandei. Acho que segunda-feira, será um pouco de agora. Já passou de novo ele. Não, aquele e-mail era muito maluco, não era nem teu nome, nada. É porque eu sou conhecido como Raul, né? Era apelido assim, né? Eu voltei aqui. Bom, então o que acontece, é o seguinte, a gente é defensor da natureza. A natureza age no mundo, porque ele deveria ter um limite processo. Então, o que significa esse conjunto? Esse conjunto significa que se você usar o grupo de Lorentz, o que a gente compreende, as representações dele, por exemplo, o meio zero, certo? Ele tem as partículas leves, certo? Por exemplo, o meio, ele tem as partículas vetoriais. O que a gente entende é que isso aqui não significa uma partícula. Isso aqui não é um neutrino. Isso aqui não é um fóton. Mas isso aqui é, na verdade, uma espécie de partícula. Então, em vez de ser um fóton, isso aqui poderia ser uma espécie de conjunto de fótons. Isso aqui poderia ser um conjunto. Então, quando você tem A1, A-I, como conjunto, isso aqui significa que você pode ter um A1, um A2, até um ambiente. Okay? Então, o que está significando aqui? Você está tendo um conjunto de campos, tá? Sob a mesma representação do grupo de Lorentz. Agora, esse aqui pode ser um fóton, isso aqui pode ser um fóton ativo, isso aqui pode ser um dado mais ou menos, um dado mais ou menos. Então, isso aqui é como se tivesse o de Lorentz, ele seleciona para você não uma partícula, mas uma espécie de partícula. Tá? Macaco, bombo, um tipo de corpo. Então, você não tem um macaco, você tem uma espécie de macaco. Você não tem um nome, as coisas são diferentes. Então, o grupo de Lorentz estaria classificando campos de espécies. Então, você, na verdade, teria um conjunto de campos. Estamos usando em conjunto. Tá? Então, você parte agora, por exemplo, aqui. Ele teria todo o como eu estou falando. As famílias seriam todas celestes. Então, aqui ficaria, vamos dizer aqui, 1, 2, 3, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com todas as famílias, certo? Esse aqui é o ponto, todo leve. Aqui é o ponto. Só pode pegar o outro lado leve. Eu gostou, mas aquela ideia que quando a gente está acima dos 246 Hz, né? Quando está assim acima dos 246 Hz lá, né? Aí não dá para. É como se tudo tivesse tudo, não as placas, esses campos assim, não tem como. Se fosse um só. Assim, não dá para identificar, né? É uma outra história. É uma história meio história. Não é parecido, não? Assim, é que aqui você está pegando. Você entendeu a pergunta, né? Aqui você está pegando qualquer faixa do dia.
Então, essas partículas, e essas partículas aqui, elas são espécies elas são determinadas pelo grupo de Lorentz. Então, o grupo de Lorentz não determina uma partícula, mas uma espécie de partícula, um grupo de partículas. Entendeu? Então, aqui também eu tenho um grupo de partículas determinado pelo grupo de Lorentz, só que fermiônico. Esse aqui tem um grupo de partículas também, que eu falei, furar e está nisso aqui. Entendeu? Então, isso aqui, na verdade, esses grandes aqui, eles são a representação 0,5 do grupo de Lorentz. Okay? Tá? Então, você forma um conjunto. Então, estou querendo dizer para você que isso aqui, o que deles, ele está, no fundo, identificando um grupo de partículas, não uma partícula. O grupo de Lorentz não diz, isso aqui, foto. Não, está. Está vendo? Uma partícula que tem, no caso, íons e zero. Mas pode ter um grupo de partículas. Então, nós estamos admitindo a noção de grupo ou espécie de partículas. Grupo ou espécie então, tomando o caso do meio, nós estamos com esse grupo de partículas. Ali, onde vai ter. Você está com essa definição. Então, você encontrou a natureza, não foi um grupo. Né? Essas partículas estão formando um grupo. Bom, eu estou entendendo, você está fazendo um grupo de Lorentz, não tomando uma partícula como um grupo. É razoável isso. Agora, eu quero que você me construa esse grupo. Então, essas partículas agora, elas vão ter que estar formando o D. Aqui tem uma partícula M1, M2, M3, M. Ok? Como é que eu vou fazer elas fazendo um grupo? Eu vou ter através da simetria. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar botar uma simetria com em vez de botar para essas partículas 1, 2, 3, eu vou botar uma só. Tá? Então, elas vão estar formando um grupo. E, evidentemente, aqui são 3 simetrias. Certo? Você falou, bota aqui, bota ali, bota ali, bota aqui. Ali não, é só uma só. Então, obviamente, elas estão em torno do círculo, ali estão rodando. Tá? Então, você está com essa maneira. Daí você diz, bom, agora eu vou montar minha simetria. Então, eu vou jogar o caso 1, que é o alfa, só, né? Então, eu tenho 3 modos. 3 modos. E Deus vai ficar aqui, vai. Linear. Tá? Então,
você diz, para cada campo, eu estou dando uma transformação de eixo. Aqui é 1000 igual a 1000, eu não posso conseguir. Lineal, agora lineal, a minha é lineal. Certo? Isso aqui seria a mesma coisa que você está dizendo bom. Estou fazendo com dois. A linha ali, igual a ali, mais ali. Qual que está ligado? Entendeu, Antônio? Então, essa que eu falo aqui. Então, essa é uma maneira que a gente chama linear, porque está ligado diretamente com o constante linear. Agora, você poderia fazer uma segunda maneira que a gente chama dos polinomial. Certo? Você diz agora, a linha I vai ser um AMI mais um DI de um polinômio radical, onde PI de alfa, uma somatória de A e D. Polinômio. Certo? Então, aqui você teria o AMI1 igual ao AMI1 mais uma expansão proporcional de alfa, do logaritmo de alfa. Você está expandindo o termo disso aqui. Porque eu vou dizer que isso aqui, deriva em alfa, igual a P' de alfa, né? Vezes P' de alfa. Você volta ao D de alfa, mas agora no peso polinomial. Então você está dando intensidades já não lineares, mas polinomiais para isso aqui. Tá? Mas sempre com essa ideia que todos eles estão formando um grupo interno de um alfa. Poderia estar formando um grupo de um alfa linear ou um alfa polinomial. E você poderia ter uma terceira maneira, certo? Que é a maneira que ele chama sistêmica. Então você teria aqui a linha I, ele roda entre eles, aí, tá? Mas poderia botar aqui um beta e L, vou pegar L, ok? Você faria os campos rodarem entre eles e mais ter uma transformação que fosse desse tipo aqui. Esse aqui, mas agora eu escrevi direto, peguei esse pequenininho aí. Então, o que está acontecendo? Você, tendo um grupo de 3 campos, por exemplo, você está com 3 campos, AMI1, AMI2 e AMI3. Tá? Eu estou querendo dizer que eu posso fazer esse grupo por AMI1. Eu posso fazer esse grupo por isso aqui que já significa. E posso fazer esse grupo também rodando em torno de alfa, mas sobre a noção de conjunto. Eu posso ter 3 possibilidades. Linear, certo? Polinomial e sistêmico. Aqui, por exemplo, você teria eles rodando em torno deles e mais uma transformação de eixo em alfa. Okay? Então, esse alfa está aqui, esse alfa está aqui, esse alfa está aqui, esse alfa está aqui. Tá? Então, esse
É uma expansão desse seu modo, não é uma expansão, um outro modo de ver isso aqui, mas um outro modo de ver esses três campos que está querendo procurar. Então você resolveu dizer o seguinte, eu sou um cara capitalista, aprendi que o capital o negócio é troca. Só que eu quero troca da natureza unida por três campos. A miúda do dois e três. Dados esses três campos, eu corto. Você quer comparar isso aqui? Vai pagar para mim. Mas eu tenho meu trocador. Então você consegue fazer trocas na natureza com esses três campos. As três famílias, você garante troca por valor invencido. Você garante essas trocas. Mas só que agora as minhas trocas têm modos diferentes de fazer. Entendeu? E isso que eu estou estudando no momento. Mas eu partido no sentido do pensamento capitalista, que falou para enfatizar, né? No sentido que eu vejo a natureza pelas suas trocas, não pelas suas constituintes. Você está vendo a natureza pelas suas trocas, o que está interessando são esses aqui. Aí você pode organizar essa maneira, por essa maneira. Cada uma delas vai ter transformações, ela vai elogiando, vai ter questão de governo, tudo isso. Nós estamos aqui na semente das coisas, na raiz da coisa, discutindo e também tem a transformação de ambiente que dá. Depois daquilo que vai mostrando o modelo. Ok? Então, eu mais ou menos dizer, isso aqui fica por hoje, assim, nós queremos comentar. Como é que você vê, Chalca, dessas três maneiras? El primer caso es el más simple, ¿no? El más simple de los casos. El segundo, el primer caso más simple. El segundo caso un poco más abrangente. El tercer caso abarca los demás. Sería suficiente considerar el tercer caso porque es más general. Incluye los dos casos anteriores. No terceiro caso, você aprende ele abrange outros casos. Então, acontece que todas as leis de conservação, os três casos todos são iguais. Não são uma generalização do outro. Se for olhar o teorema de Necker, as relações de cada uma, elas não são iguais. Não te dão as mesmas relações. Então você pode aprender, você pode estar com o mesmo alfa, certo? E com mais uma identidade métrica. O mesmo alfa. Por quê? Eles podem ser polinômios diferentes. Então você pode estar com o mesmo alfa diferente. Então, esses são, vamos dizer, esse que significa a terceira parte, que é o rompimento acrescentando de níveis. Então, depois a gente vai estudar essa quarta parte. Amanhã eu vou trabalhar um pouquinho mais aqui, certo? Vamos ver lá adiante, as coisas, certo? Tem um pouquinho mais de massa na coisa. Mas qual seria a opinião que você está formando? Eu acho interessante pelo menos nunca tinha parado para pensar nesse sentido, né, poder chegar a essas dinâmicas, essas trocas a partir de amigos, né? Agora eu estou mostrando esses outros modelos assim, mais a partir de construir, né, a simetria chegar nos campos de forma mais integrada também, né? Eu acho que é importante, você chegar à posição do pesquisador maduro. O pesquisador maduro, o cara que questiona e vai em cima. Então você pode responder bastante simples, assim. É a questão do cara deixar e você tentar ver isso e dizer, não, olha, eu acho que você está errado. Isso seria uma boa contribuição que você daria. Ou você está dando parte, não, agora estou entendendo melhor, me abrir uma janela, que eu não preciso estar seguindo essa coisa loucamente, quer dizer, simetria não é um kit de elementos. Deixa eu me engano. Quando
Eu, por exemplo, sou uma pessoa que afirmo que o modelo casamento é errado. Fala aqui, esse ano, assim, vai se mostrar isso, e que de novo, o ano que vem, quando apareceu o LHC em 2015, o pessoal acha que o modelo casamento está certo, ele é uma questão de erro de 1%. Eu estou dizendo que o modelo casamento é errado. Ele está errado de uma maneira forte, mas ele está errado de tudo que ele está muito limitado, tem mais coisas para serviço, então, no caminho. Então, para você mostrar que o modelo está errado, você tem que primeiro dizer que ano de Deus está errado. Podemos fazer uma consequência disso. Então, se você achar que ano de Deus está errado, tudo normalmente está errado e errado. Ele está errado aqui. Ele está errado porque ele focou esses 3 ou outros que se encontram. Então não tem só essa projeção. Então, dada a simetria, ou dado esses 3 campos que focar, você tem mais possibilidades. Entendeu? Então isso é a questão que eu coloco aqui uma palavra assim mais drástica que está errada. Então é importante. Como você tem uma coisa que eu estou falando prático, é importante que você também diga, pô, cara, você está errado. Ou então eu estou abrindo essa janela e estou vendo isso. Estou vendo realmente que tem alguma coisa por aí. Acho que nesse curso de verão, leva muito para o aluno passivo. Não tem, por favor, daí outro professor fala que vida de missões, o cara vai para daí outro vem que tem uma nova topologia de tudo isso. Entendi. É o perigo, o cara sai de uma coisa, vai para outra, eu acho que não é bem entre o espírito. Eu nunca consegui entender a aula. Eu estou entendendo a aula, eu estou me posicionando, dizendo que ele deu errado, por consequência me deu errado, e eu estou mostrando novas abordagens de uma mesma simetria. Para isso aqui. O que você acha? Vamos fazer as continhas, vamos fazer isso aqui. Daí eu fico olhando. Claro que a pessoa está sempre segura, né? Mas a pessoa tem que dar. Acho que uma coisa que a gente, no Brasil, precisa muito reproduzir só, né? Um pouco de questionar. Assim. O cara fica muito literal. Eu ainda não fiz aquela passagem. Assim, eu tenho que fazer uma passagem, aquelas coisas. Interessante esse questionamento é bom para a ciência.